Olá, seja bem-vindo à playlist do Ano Bíblico 2024. Eu sou Lorena Vieira e eu vou te acompanhar nas leituras diárias do nosso plano de leitura bíblica. E esse ano estamos com uma abordagem cronológica. O foco do nosso estudo será a linha da história como uma narrativa orquestrada por Deus a fim de manifestar a sua salvação. Se além desse conteúdo aqui em áudio você também desejar ter uma versão impressa do Ano Bíblico 2024, é só me seguir lá no Instagram. O perfil é @lori_vieira e fazer o download gratuitamente. Você também pode participar de um grupo de comunhão com outras pessoas que estão adotando o plano e acessar devocionais baseados nas leituras diárias. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura de hoje. Êxodo, capítulo 28. E chamarás dentre os israelitas teu irmão Arão e seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para me servirem como sacerdotes. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenha enchido como espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, para que me sirva como sacerdote. Estas são as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão as vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Utilizarão ouro, tecido azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão um colete sacerdotal de ouro, tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra artesanal. O colete terá 2 ombreiras pregadas nas suas 2 pontas, para que seja unido, e o cinto por cima do colete sacerdotal formará com ele uma só peça. Também será de ouro, tecido azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Pegarás 2 pedras de berilo e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 nomes numa pedra e 6 nomes na outra, por ordem de nascimento. Gravarás os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras como um lapidário grava um selo. Tu as farás guarnecidas com engastes de ouro, e porás as 2 pedras nas ombreiras do colete sacerdotal para servir de pedras de memorial para os israelitas. Assim, Arão levará seus nomes diante do Senhor sobre os 2 ombros como memorial. Farás também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro em forma de cordão, entrelaçadas, e as fixarás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo, obra artesanal semelhante ao colete sacerdotal o farás, de ouro, tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, quadrado e dobrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. E o enfeitarás com pedras preciosas em 4 fileiras. A primeira será de um rubi, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira será de uma turquesa, uma safira e um ônix. A terceira fileira será de um jacinto, uma ágata e um ametista. E a 4ª fileira será de uma crisólita, um berilo e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras terão os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes. Serão gravadas como um selo, cada uma com o nome de uma das 12 tribos. Farás sobre o peitoral correntes de ouro puro trançadas como cordões. Também farás 2 argolas de ouro sobre o peitoral e as porás nas suas 2 extremidades. Então introduzirás as 2 correntes de ouro trançadas nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. E introduzirás as outras 2 pontas das 2 correntes nos 2 engastes. E as porás nas ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Farás outras 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na borda junto ao lado interno do colete sacerdotal. Farás mais 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras do colete sacerdotal, para baixo, na parte da frente, junto à costura e acima do cinto do colete. E ligarão o peitoral com um cordão azul pelas suas argolas, as argolas do colete sacerdotal, de modo que fique sobre o cinto do colete, e o peitoral não se separe dele.
Assim, Arão levará os nomes dos israelitas no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo para memorial contínuo diante do Senhor. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando se apresentar diante do Senhor. Assim, Arão levará continuamente o julgamento dos israelitas sobre o coração diante do Senhor. Farás de tecido azul todo o manto do colete sacerdotal. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça, com uma dobra tecida ao redor, como uma gola de malha, para que não se rompa. Nas suas abas, em toda a sua volta, farás romãs de tecido azul, púrpura e carmesim, entremeadas de campainhas de ouro ao redor. As campainhas de ouro e as romãs se intercalarão em volta das abas do manto, e Arão o usará quando ministrar, para que se ouça o som quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor, e ao sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como a gravura de um selo, santo ao Senhor. Prenda-a com um cordão azul, para que fique na frente da mitra. Ela estará sobre a testa de Arão. E Arão levará o pecado cometido contra coisas santas que os israelitas houverem consagrado em todas as suas santas ofertas, e ficará sempre na sua testa, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Tecerás a túnica e a mitra de linho fino, e farás o cinto como obra de bordador. Também farás túnicas, cintos e turbantes para os filhos de Arão, para glória e ornamento. E com eles vestirás Arão, teu irmão, e também seus filhos. Tu os ungirás, consagrarás e santificarás para que me sirvam no sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a nudez. Irão da cintura até as coxas, e Arão e seus filhos os usarão quando entrarem na tenda da revelação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em pecado e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência. Capítulo 29. Isto é o que farás para os consagrar, para que me sirvam como sacerdotes. Escolhe um novilho e 2 carneiros sem defeito, pão sem fermento, bolos sem fermento amassados com azeite e bolachas sem fermento untados com azeite. Tu os farás de flor de farinha de trigo, e os colocarás num cesto, e os levarás no cesto junto com o novilho e os 2 carneiros. Então levarás Arão e seus filhos à entrada da tenda da revelação e os lavarás com água. Em seguida, pegarás as roupas e vestirás Arão com a túnica, o manto do colete sacerdotal, o colete sacerdotal e o peitoral, e lhe prenderás o colete com seu cinto, e lhe porás a mitra na cabeça, e sobre a mitra a coroa sagrada. Então pegarás o óleo da unção e o ungirás, derramando-o sobre a cabeça. Depois, trarás seus filhos e os farás vestir túnicas, e porás cintos em Arão e em seus filhos, e lhes colocarás os turbantes. O sacerdócio lhes pertencerá por estatuto perpétuo. Assim, consagrarás Arão e seus filhos. Mandarás trazer o novilho diante da tenda da revelação, e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. Matarás o novilho em sacrifício diante do Senhor à entrada da tenda da revelação. Depois pegarás um pouco do sangue do novilho e o passarás com o dedo sobre as pontas do altar. Todo o restante derramarás à base do altar. Também pegarás toda a gordura que cobre as vísceras, a protuberância do fígado, os 2 rins e a gordura que houver neles, e os queimarás sobre o altar. Mas queimarás fora do acampamento a carne, o couro e o excremento do novilho. É sacrifício pelo pecado. Depois pegarás um carneiro, e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e matarás o carneiro em sacrifício. Pegarás o sangue e o derramarás sobre o altar ao redor. E cortarás o carneiro em partes, lavarás as vísceras e as pernas, e as colocarás sobre a cabeça do carneiro e sobre as demais partes. Depois queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor. É aroma suave, oferta queimada ao Senhor. Depois pegarás o outro carneiro. Depois pegarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça dele,
Matarás o carneiro em sacrifício, pegarás um pouco do sangue e colocarás sobre a ponta da orelha direita de Arão e de seus filhos, e também sobre o polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles, e derramarás o sangue sobre o altar ao redor. Então pegarás um pouco do sangue que está sobre o altar e do óleo da unção, e os derramarás sobre Arão e seus filhos e sobre as vestes deles. Assim, ele, suas vestes, seus filhos e as vestes deles serão santificados. Depois, tirarás a gordura e a cauda gorda do carneiro, a gordura que cobre as vísceras e a protuberância do fígado, os 2 rins com a gordura que neles houver, e a coxa direita, porque é carneiro de consagração. E do cesto dos pães sem fermento que estará diante do Senhor, tirarás um pão, um bolo de pão azeitado e uma bolacha. E colocarás tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moverás diante do Senhor como oferta de movimento. Depois o pegarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, como aroma suave diante do Senhor. É oferta queimada ao Senhor. Também pegarás o peito do carneiro da consagração que pertence a Arão, e o moverás diante do Senhor como oferta de movimento, e esta será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento e a coxa ofertada, depois de movida e ofertada. Isto é, a parte do carneiro da consagração que pertence a Arão e a seus filhos. Esta será a porção de Arão e de seus filhos por direito perpétuo, como contribuição dos israelitas. É uma oferta que virá dos sacrifícios pacíficos que fizerem ao Senhor. As vestes sagradas de Arão ficarão para seus descendentes, para serem ungidos e consagrados com elas. Durante 7 dias, o filho de Arão que for sacerdote em seu lugar as vestirá, quando entrar na tenda da revelação para ministrar no lugar santo. Também pegarás o carneiro de consagração e cozinharás a sua carne no lugar santo. E Arão e os seus filhos comerão a carne do carneiro, e o pão que está no cesto, à entrada da tenda da revelação. E comerão as coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e santificá-los. Ninguém mais poderá comer delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne da consagração ou do pão até a manhã seguinte, será queimada no fogo, não poderá ser comida, porque é santa. Assim farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que tenho ordenado a ti, durante 7 dias o consagrarás. A cada dia oferecerás o novilho de sacrifício para expiação do pecado e purificarás o altar, fazendo expiação por ele, e o ungirás para santificá-lo. Durante 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isso é o que oferecerás sobre o altar continuamente, 2 cordeiros de 1 ano a cada dia. Oferecerás um cordeiro pela manhã e outro cordeiro à tarde. Oferecerás com um cordeiro a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e como libação a 4ª parte de um hin de vinho. Apresentarás uma oferta de cereais com cordeiro da tarde, como fizeste com a oferta da manhã, conforme a sua oferta de libação, como aroma suave. É oferta queimada ao Senhor. Este será um holocausto contínuo através de vossas gerações, à entrada da tenda da revelação diante do Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. Virei aos israelitas ali, e a tenda será santificada pela minha glória. Santificarei a tenda da revelação e o altar. Também consagrarei Arão e seus filhos para que me sirvam como sacerdotes. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Concluímos mais um dia da semana 6 do ano bíblico 2024. E agora eu quero aproveitar para te convidar para se inscrever no canal, para curtir esse episódio e compartilhar com mais alguém que você sabe que ama a palavra. Vamos avançar juntos por essa aventura maravilhosa pela palavra de Deus. E a gente se encontra aqui de novo amanhã para mais um momento com a palavra do Senhor. Deus abençoe você.